Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não escutar opiniões alheias te livrará de muitos problemas. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o Brasil é um país muito fofoqueiro e essa cultura da fofoca, ela é muito incentivada por programas de TV, tipo Big Brother, Fazenda, Fofocalizando, entre outros, né? Então existe essa cultura aqui o tempo todo de interferir não, né? Mas comentar sobre a vida dos outros, entendeu? Até no sentido de tentar interferir, né? Porque tu tá vivendo de uma forma errada, né? Enquanto eles lá estão no caminho certo, né? Tem muito isso aqui no Brasil, pessoal, tem muito isso, muito mesmo, né? Das pessoas querem passar a impressão de que estão certas sempre e que tu tá em um caminho errado, tá entendendo? Tem até uma imagem que eu vi recentemente, que retrata um meme, né? É um meme, mas é uma realidade, né? Que a pessoa tá direcionando assim, ó, esse aqui é o caminho correto, vem comigo, né? E a outra pessoa diz assim, não é o meu caminho, tá entendendo? Tem um meme nesse sentido, né? Se você, eu não sei se tem no Google, mas enfim, aqui esse meme, pessoal, é o retrato da realidade, porque as pessoas aqui do Brasil, elas querem sempre passar a impressão de que estão certas e de que você, e logicamente, né, que você optando por um caminho diferente, tu é mal visto, tu é visto como um alienígena, né? Mas faz parte, pessoal, faz parte. Não é que necessariamente a sociedade, a maioria da sociedade está caminhando para um lado, que de repente tu indo por outro, tu tá em uma direção que não seria o ideal, né? Porque aqui no Brasil existe muito isso, né? De apontar o dedo para os outros, né? De querer esbanjar, né? De querer... pessoal, existe muito isso aqui no Brasil, né? De querer passar uma impressão de que está por cima, né? Sobre uma outra pessoa, né? E isso não é correto, pessoal, não é correto, né? A gente não precisa, a gente não tem que jamais se provar para os outros, né? Se você está indo no caminho de se provar para os outros, na realidade tu tá completamente em uma direção assim que não seria o ideal, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque novamente, né, pessoal, a sociedade o tempo todo quer mostrar para ti o que é certo para ser falado, o que é certo para ser feito, quer dizer, o tempo todo. E quando não são essas duas opções, eles querem te taxar de alguma coisa, né? Querem te rotular, né? Eu já falei por inúmeras vezes, quanto mais rótulos, mais limitações. Eu acredito que aquela pessoa que rotula demais, ela tem uma mente muito limitada, compreende? Muito limitada mesmo, compreende?
tendo a acreditar nisso, né? Porque hoje em dia as pessoas visualizam algo, acabam, né, visualizando algo, no sentido assim, de que aquele tem que ser identificado como de tal grupo, aquele tem que ser identificado por tal composto, sendo que, na verdade, pessoal, acredito que as pessoas, de um modo geral, já estão, além de não entenderem mais o que é o certo e errado, já estão muito distantes daquilo que deveria ser o autêntico, o independente, né? Porque tem muita gente que roga, né? Fala por falar que não, sou independente, mas na verdade não entende o conceito dessa palavra realmente, né? Então é isso, a gente está num país onde ao qual muitos já não tem mais um direcionamento do que seria o certo e errado, né? E pensar diferente já se tornou assim, algo assim, para ser execrado. Quer dizer, se tu pensa diferente, não, porque não pode, a gente tem um padrão aqui, né? E tem gente que já se rendeu ao sistema, né? Tem gente que já faz todas as vontades do sistema, no sentido assim, é isso mesmo, somos todos, temos que nos entregar ao sistema, compreende, pessoal? É nesse sentido que eu não concordo. Eu sei que todo mundo paga imposto, mas só que assim, o sistema quer justamente isso, que a população fique alienada, idiotizada. Eu mesmo tento a crer que TV aberta emburrece, acaba te idiotizando, na verdade, né? Eu tendo a acreditar nisso, né? Porque hoje em dia é tudo para querer distrair o ser humano com futilidades, compreende? Com futilidades. É esse o ponto. O tempo todo que a gente vê, que eu acredito assim, que quanto mais idiota a pessoa se porta, mais sucesso tem no Brasil. Você não tem dúvida disso. Né? Porque aqui, o diferente aqui nesse país, ele acaba sendo alvo até mesmo de piadas, né, sem sentido, né? As pessoas querem te taxar de qualquer forma, de qualquer coisa, querem apontar o dedo para você, querem dizer que estão certas sempre, enfim, é o país da ignorância, né, pessoal? O país da ignorância, né? Outra falta de argumentos, né? Quem discorda de mim é porque realmente não está atento à realidade, né? Eu acredito que quanto mais ignorante, quanto mais servo do sistema, mais sucesso se tem hoje em dia, né? E quando a pessoa caminha para o outro lado, é lógico que ela será mal vista, é lógico, né? A própria sociedade daqui do Brasil costuma até dizer, né, que ela é um teatro, orquestrado, né? O que um faz, outro faz também. Não sei se vocês já repararam, né? O que um faz, outro faz também, né? É esse o ponto, né? As pessoas se orgulham em fazerem papéis de idiota, né? Como se isso fosse, assim, denegrir uma pessoa, né? Mas aquela pessoa que tem um autorrespeito, aquela pessoa que tem uma autenticidade, não se deixa levar por fatores
externos, porque ela tem um interno mais prevalecido, né? Ela tem um interno que já está fortalecido, já está fortalecido, e ela não se deixa levar por validações externas, por questões assim que fogem a sua alçada, compreende? É sobre isso que se trata, né? Então hoje em dia, aqui no Brasil, as pessoas se orgulham, né? Se orgulham de serem assim, subservientes ao sistema, não questionando, e assim, né? Qualquer pessoa que se dissocie, né, é vista como se fosse errada, né? Mas enfim, é mal vista, né? É assim que está funcionando no Brasil hoje em dia. Ou você participa do teatro, ou você participa do circo, ou tu decide por não participar dessa gandaia, né? Porque o ideal mesmo é partir, né? O próprio Brasil é um país que é conhecido pelo carnaval, né? Esse país é carnaval o ano inteiro, diga-se de passagem, né? Mas enfim, pessoal, por que a gente não deve jamais se deixar levar por opiniões assim alheias? Porque muitas vezes essas pessoas que estão opinando sobre sua vida desconhecem sobre fatos que acontecem rotineiramente sobre os seus afazeres, por exemplo, né? Opiniões alheias, quando eu falo opiniões alheias, são opiniões assim que são vindas de pessoas que são desconhecidas aqui, entendeu? Não compensa, pessoal, não compensa a gente levar em consideração idiotices, futilidades advindas de pessoas que não têm a acrescentar coisíssima nenhuma na sua vida, né? É esse o ponto, né? Quer dizer, não só existem essas opiniões alheias, né? Existem aqueles que querem interferir na sua vida e utilizar até mesmo questões espirituais para isso, né? Para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, né? Pessoas mundanas querendo mostrar o caminho para você. Pessoas que não são exemplos querendo te julgar, né? Pessoas que não são exemplo nenhum, né? Que querem apontar o dedo para ti como se elas fossem perfeitas, compreende? É nesse sentido que eu estou falando, nesse sentido, né? Porque o que mais tem hoje em dia é a gente querendo opinar sobre sua vida, mas querer pagar suas contas, ninguém aparece, né? Nenhuma dessas pessoas aparecem para pagarem suas contas, né? Então a gente não pode levar em consideração e se bem que aqueles que mesmo se pagassem suas contas, né, muitas vezes você não levaria em consideração, né, porque tu prefere mesmo manter sua autenticidade, né? Hoje em dia a gente vive num baile, o Brasil vive num baile de máscaras, onde os quais as pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas, né? O que seria muito dramático para elas mesmas suportarem suas próprias companhias, não utilizarem máscaras, compreende? Porque o padrão é o quê? O padrão é seguir a manada, né? Aqueles que não seguem são taxados de tudo, né?
Mas já falei por inúmeras vezes, quanto mais rótulos, mais limitações. Agora, por que a gente não deve levar opiniões alheias em consideração? Porque muitas das vezes pessoas que são desconhecidas aqui não tendem a acrescentar na tua vida. E o Brasil é um país muito invejoso, diga-se de passagem. Não só invejoso, mas muito fofoqueiro, né? As pessoas querem palpitar aqui sobre tudo, né? Mas para dizer que estão certas, né? É tudo pela ostentação, pelo esbanjamento, é tudo para querer validar os seus ditos, entre aspas, modo de viver, né? Querendo assim validarem a vida que levam, né? Que muitas das vezes é uma vida mundana, né? Então a sociedade te julga como se fosse perfeita, né? Como se não errasse em qualquer aspecto, né? É esse o ponto, pessoal, é esse o ponto, né? É por isso que muitas das vezes eu prefiro continuar sozinho, porque hoje em dia, né, se você tá cercado de muita gente, muitas vezes tu além de estar deixando de ser você, tu tá ali sendo suscetível a opiniões que não acrescentam, né? Hoje em dia, pessoal, eu procuro ter mais compatibilidade com pessoas assim. Eu tenho procurado, né, mais compatibilidade, mais aproximação de pessoas. Não que quando tiver que interagir, a gente interage, né? Estou falando no sentido quando a gente tem que interagir, né? E a gente procura interagir com pessoas assim que compactuam mais com o seu estilo de vida. Tá tudo certo. Agora, essa forçação de querer das pessoas em quererem não, tem que se misturar, né? Essa forçação de amizade, isso não cola comigo. Eu tendo a acreditar que pessoas não se alteram com o tempo. E toda mudança, pessoal, parte de si mesmo, né? Não de outras pessoas, compreende? É esse o ponto, né? Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, né? É lógico, né, pessoal? É lógico que o próprio sistema incentiva, né, para que tu siga opiniões de famosas influências, né? Eu acredito que a população alienada desse jeito é tudo que o próprio sistema quer, né? Porque o sistema não quer seres questionadores, né? Eles querem que as pessoas se conformem e não tirem suas próprias conclusões, entende? Porque tirar suas próprias conclusões seria muito assim, porque hoje em dia, pessoal, o ponto é que aquele que prefere uma autenticidade não é só visto como diferente, é mal visto, é visto como errado, né? E as pessoas não querem ser vistas como erradas, elas querem ser vistas como certas, seguindo ali o rebanho, seguindo ali o sistema e não questionando, entende? Era isso que eu tinha para dizer, então, pessoal, a gente tem que levar em consideração opiniões que nos agregam. Agora, o que tem de opiniões assim alheias, inúteis, que te trará problemas hoje em dia, não está na história, né? Então a gente
tem que agregar para si opiniões que somam. Valeu, até a próxima.